A gente volta a falar sobre a indicação de Flávio Dino e Paulo Gonet para uma vaga ao STF e à PGR. O Partido Novo criticou a indicação do atual ministro da Justiça, Flávio Dino, para o STF. Paralelamente, a sigla também lançou um abaixo-assinado contra o nome de Flávio Dino para o cargo. E sobre isso e também a respeito da repercussão no Congresso sobre a escolha de Flávio Dino para a vaga deixada por Rosa Weber no Supremo, a gente vai conversar agora com o senador Eduardo Girão. É hora de entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. Senador Eduardo Girão, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o convite de conversar conosco nesta segunda-feira. Muito boa noite. Começo perguntando diretamente ao senhor, na sua avaliação, por que o presidente Lula escolheu o Flávio Dino para essa vaga no STF. Senador, muito boa noite. Boa noite, Paula, Silvio, Augusto Nunes, Ana Paula e Adalberto. Porque o Flávio Dino é a cara do governo Lula. É a expressão da vingança, a expressão do revanchismo, a expressão da perseguição aos críticos, aos adversários políticos, a expressão ao desrespeito a este parlamento. Em vários momentos, durante a sua gestão, entre aspas, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, quando o ministro Flávio Dino não compareceu ao Congresso Nacional, especialmente na Comissão de Segurança Pública, lá da Câmara dos Deputados, e vai lá no Complexo da Maré sem qualquer tipo de proteção. Quando ele boicota, sabota, foi isso que o ministro Flávio Dino fez, durante toda a CPMI do dia 8 de janeiro, que eu participei como titular, e eu vi, tanto é que tinham o número de integrantes do Maranhão era igual aos integrantes de São Paulo, para você ter uma ideia. Ocuparam a CPMI para blindar a investigação da omissão flagrante do governo Lula no dia 8 de janeiro, que deixaram quebrar aqui a esplanada dos ministérios. E o pior, depois do parlamento votar, aprovar, do STF até dizer para ele entregar, ele não entrega as imagens. Aliás, entregou 2 de 200 e depois disse que foram apagadas as imagens. Por quê? Porque iria revelar nessas imagens centenas de guardas da Segurança Nacional de braços cruzados enquanto a quebradeira acontecia. Bastava a metade deles ali na frente, que nada daquilo teria acontecido, que pessoas brasileiras injustamente não estariam passando por essa provação absurda de serem chamados de terroristas, de estarem com 17 anos de condenação totalmente desproporcional e de ter um brasileiro, a primeira vítima dessa ditadura, não apenas da toga, porque é um alinhamento que nós temos hoje no Brasil entre o STF e o governo Lula que causou a morte de um brasileiro já, que é o Clezão, que ontem, a Paulista, os brasileiros voltaram às ruas para pedir respeito, direitos humanos, respeito ao Estado Democrático de Direito. E só assim nós vamos conseguir barrar essa indicação absurda, essa afronta ao cidadão de bem do Brasil, que é a indicação do ministro Flávio Dino. Nada contra a pessoa dele, absolutamente, mas como um homem público, que é um político nato também, vai tornar, se Deus quiser não, mas se chegasse um dia ao STF, iria tornar um tribunal já politiqueiro, mais ainda, né, com um integrante político, e só o brasileiro se mobilizando junto aos seus senadores da República. E nós temos tempo, porque essa votação, segundo o presidente Rodrigo Pacheco anunciou agora há pouco no Senado, vai acontecer daqui a 2 semanas. Então, nós temos 2 semanas para nos mobilizarmos, no limite de nossas forças, cada um na sua área de atuação, para sensibilizar os parlamentares, porque seria a desmoralização do Senado, Paula. Seria a desmoralização de um Senado que está se levantando de novo perante a sociedade. Uma aprovação do Dino, no meu modo de entender, coloca a perder esse levante. Senadora, eu vou abrir a rodada agora para as perguntas dos nossos comentaristas. Ana Paula Henkel.
Boa noite, senador Girão, prazer tê-lo aqui. Senador, o que dizer para aquelas pessoas que estão hoje nas redes sociais dizendo: não adianta fazer pressão no Senado, já está tudo combinado? Ótima pergunta, Ana Paula. Adianta sim, adianta, tanto é que a PEC das decisões monocráticas, que estabeleceu aí uma limitação forte, o que fez a diferença aqui dentro do Senado foi a mobilização popular. Isso aí eu vi aqui, junto com os colegas, a sociedade olhando, assistindo como uma final de Copa do Mundo, e nós ganhamos por uma diferença de 3 votos, né, na semana passada. E eu acho que nós temos que vir nessa toada. O povo brasileiro perdeu medo, Ana Paula, graças a Deus, de voltar às ruas. Né? Não tem dono do poder nenhum que vá nos intimidar nesse sentido de voltar às ruas. Já voltamos em outubro pela causa nobre da vida desde a concepção, contra o aborto. Outra usurpação desse tribunal político chamado STF, das competências do Congresso, e voltou de novo às ruas ontem, na Avenida Paulista. Então, temos que voltar às ruas. Isso é um tapa na sociedade, uma indicação dessas. Porque, olha, se você pegar todos os índices, né, não estou nem falando aqui do deboche das entrevistas que o Flávio Dino concedeu durante esse período todo, né, é o espírito do vingador. Eles mesmos estão celebrando do outro lado, né, quem ainda acredita que essa é uma boa indicação, celebrando o vingador. Gente, que valores são esses? Olha a completa inversão. Os princípios e valores nossos são da paz, são da cordialidade. O brasileiro é um povo pacífico, ordeiro e é cristão. Isso é o oposto do cristianismo, vingativo, muito pelo contrário. Então, enquanto ministro, só para você ter uma ideia, né, enquanto ministro, ele teve o aumento dos índices de violência que estavam em queda no Brasil. 2 ex-capitais do país, Salvador, Rio de Janeiro, sendo sitiadas pelo crime organizado agora, né? Ele, o ministro Flávio Dino, enviou as informações erradas ao STF, que influenciaram diretamente a decisão do ministro Toffoli, no dia 6 de setembro, para anular todas as provas do acordo de leniência, né, da construtora no âmbito da Lava Jato. Vocês lembram disso? Como governador, eu estou vendo que os maranhenses estão participando ativamente e não me deixam mentir, o povo do Maranhão, né? Eu também sou nordestino, e o ministro Flávio Dino, enquanto governador, só para dar um exemplo, para você ver como o respeito que ele tem ao dinheiro do contribuinte, do pagador de impostos. Ele gastou 1 milhão durante a pandemia em trufas, bacalhau e canapés. Detalhe, o Maranhão é o estado do Brasil com a maior proporção de pessoas em estado de extrema pobreza. Precisa dizer mais alguma coisa? Senador, quem pergunta agora é Augusto Nunes. Boa noite, senador. É um prazer conversar com o senhor. Como eu disse aqui, eu acredito que o Gilmar Mendes e seus porta-vozes e outros ministros que querem intimidar o Senado, né? Disseram que o STF não teme ninguém. Quem fez isso foi os que apoiaram essa PEC são pigmeus morais, traidores, eles não são covardes. Diante com isso, com essa reação, eles intimidaram algum senador ou ocorreu o contrário? Olha, durante a votação da PEC das decisões monocráticas, Augusto, a gente via nos celulares os senadores mostrando os ministros do Supremo ligando, tentando influenciar. Isso é praxe, isso está errado, isso não é republicano, isso não é separação, independência entre os poderes. É uma casa política atuando em outra casa política.
Cadê o respeito aos autos? Cadê o respeito às casas? O que eu digo para você, Augusto, e para quem está nos assistindo nesse programa, nesse veículo verdadeiramente independente do Brasil, o que você conta na mão hoje em dia, eu quero dizer que é uma questão moral, é um dever moral, aí sim, a palavra moral sendo usada de forma correta. É um dever moral que nós rejeitemos, com o apoio da sociedade, com o cidadão de bem que não vai jogar a toalha. Pelos filhos e pelos netos, nós temos que estar juntos nesse momento, que é crucial, é um ponto de inflexão. A vitória do Flávio Dino é a vitória de Alexandre de Moraes. A vitória de Flávio Dino é a vitória de Lula. É a vitória da vingança no Brasil. É a vitória do ódio. Porque esse é o espírito que eles mesmos estão colocando na militância deles. O vingador mor. É esse uma nação, a segunda maior nação cristã do mundo, vai assistir esse tipo de desaforo? Então eu sei que a guerra aqui que a gente vive é uma guerra espiritual, eu tenho consciência disso. Nós precisamos ter oração até a última hora, sempre. Mas também ação. Ação nas ruas, ação nas redes sociais, enquanto ainda as temos. Porque esse ministro, Flávio Dino, vocês lembram bem, foi um dos que se levantou na questão daquele PL 2630, que é o PL da censura, dizendo que se o Congresso não autorizasse, não aprovasse esse PL, ele poderia fazer de ofício, numa portaria, num decreto, ou o Supremo também, ou seja, jogando junto. Ou seja, ele quer controlar você, ele quer controlar as redes sociais, ele quer controlar a sua opinião. O Brasil ainda não é uma ditadura, está caminhando para lá. A aprovação, Deus nos livre, de Flávio Dino é a consolidação disso que a gente está denunciando no mundo inteiro. Já fomos na ONU, já fomos em Buenos Aires denunciar, já fomos em Lisboa, fomos agora na OEA, nesse último feriado, e o Brasil não vive uma democracia, está em frangalhos. Mas para passar por uma ditadura, o que está faltando, no meu modo de entender, é Dino ir para um Supremo, porque ele não tem mérito para isso, com todos esses dados que nós trouxemos aqui. Perfeito, senador. Só quero observar aqui que mais de 96 mil telas exibem o programa Oeste Sem Filtro neste momento, estão acompanhando essa entrevista. Agora quem faz a pergunta para o senhor é Adalberto Piotto. Senador Girão, boa noite ao senhor, seja bem-vindo uma vez mais. Vamos fazer uma conta aqui rápida. A oposição ainda tem no Senado lá em torno de 30 votos, um pouquinho menos. Se tem, porque foi mais ou menos o que a gente viu na eleição do Rogério Marinho, né? Se ela tiver esses 30 votos, ela precisa de pelo menos mais 11, 41 para rejeitar. Eu estou falando uma vez que a Comissão de Constituição e Justiça sabatine e aprove o nome do Dino. Aí vai para o plenário do Senado. 10 votos tem o PSD, que é o partido do presidente do Senado, e 10 votos tem o MDB. Os dois partidos que votam normalmente com o governo, mas nos quais o presidente do Senado tem sim uma influência política muito grande. O senhor vê possibilidade hoje, clara, de Rodrigo Pacheco, levando-se em conta esse consórcio que tem hoje do governo federal, do STF, que alige o Congresso Nacional das decisões do país, a Constituição, o povo e tudo mais, de Rodrigo Pacheco dar uma resposta nesta proporção e influenciar diretamente, ou seja, fazer campanha interna pela rejeição de Flávio Dino? Olha, eu acredito que se Rodrigo Pacheco for imparcial nessa questão, nós temos aí uma eleição que vai ser rejeitado o nome de Flávio Dino. Essa é a minha visão, é a minha avaliação, né? Porque eu acho que esse assunto, essa questão da indicação do Flávio Dino, ela transcende a questão político-partidária. Se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, se é contra o governo, se é a favor do governo, é uma questão realmente de valores e princípios.
é uma questão de futuro, não para nós. Nós vamos embora daqui a pouco, mas é para os nossos filhos e netos. A gente está vendo a postura do ministro, a gente está vendo o que aconteceu durante esse tempo todo. Como é que nós vamos aprovar um nome que desmerece o parlamento brasileiro? Como é que nós vamos aprovar um nome que debocha de seus aliados e se auto-intitula de vingador, né? Então, eu acredito muito no bom senso, porque o senador que for votar, ele vai estar votando aí para 20, 30 anos, né? E a gente precisa ter essa razoabilidade. Agora, repito o que eu falo como mantra. Eu estou apenas 4 anos e 10 meses aqui no Senado Federal. Nunca fui político. E eu digo para vocês o seguinte: se tem uma coisa que a classe política respeita, é um povo organizado que sabe se manifestar de forma ordeira, pacífica, democrática, respeitosa, mas se manifesta com firmeza. E isso vira voto. Porque a eleição municipal, que muitos estão amarrados, inclusive, né, com correligionários, enfim, é no ano que vem. E o brasileiro está gostando de política, está acompanhando. Você vê a votação que aconteceu semana passada, a repercussão dos nomes que votaram diferente do que a sociedade queria, né? Então, é hora de darmos as mãos, não jogarmos a toalha, muito pelo contrário, de acreditarmos no poder de mobilização e acompanharmos dia a dia o desenvolvimento disso, porque hoje é apenas a primeira hora. Nós vamos até o raiar desse dia. Perfeito. Senador, quem faz a pergunta agora é Silvio Navarro. Senador, boa noite. Prazer em revê-lo. Concordo com tudo que foi dito aqui pelos meus colegas, pelo senhor, mas me coloco aqui na posição de um pagador de impostos, um cidadão brasileiro. Muitos brasileiros estão voltando às ruas, é assim que funciona, é devagar, mas é um processo importante esse que o Brasil está passando. O brasileiro aprendeu a gostar de política, a participar da política, e isso é importante, isso é democracia, Estado puro. E num dia em que vem um banho de água fria, com essa indicação do ministro Flávio Dino, fica claro que esse consórcio supremo executivo está dobrando a aposta contra o Congresso Nacional, e os 81 senadores e 503 deputados estão aí justamente pelo voto popular, ao contrário dos ministros do Supremo. É uma chance histórica, a gente tem repetido aqui, do Senado especificamente se reconectar com a sociedade, com o seu eleitor. Mas, de novo, me coloco aqui na posição de um cidadão. Dá para confiar no Rodrigo Pacheco? Dá para confiar no Davi Alcolumbre, que preside a CCJ? O brasileiro pode confiar nesses senadores hoje? O senhor sente isso? Olha, Silvio, o Rodrigo Pacheco está dando sinais, né, que o Senado não estava nem agachado, estava no chão. E começou a botar o joelho e já querendo se levantar, e deu um passo importante em direção aos anseios da sociedade. Então, nós temos outras batalhas. Essa semana, por exemplo, a PEC antidrogas, que é outra usurpação de poder do Supremo em relação ao Congresso Nacional. Fomos eleitos para isso, mas o Supremo está querendo lá a descriminalização da maconha, que é o grande objetivo deles, e nós vamos votar essa semana a PEC antidrogas definitivamente na CCJ, vai ao plenário, né? E tem outros, tem um mandato para ministro do Supremo, que ontem o próprio presidente Rodrigo Pacheco, em rede nacional, foi firme com relação a isso, e ele está de parabéns, eu parabenizo a ele com essa postura. Agora, eu vejo que nós estamos vivendo um governo de completo devaneio. Extravagância, eu acho que é a grande marca desse governo, extravagância com o dinheiro do pagador de impostos, que é suado pra caramba, do empreendedor, do empregado, né, que está lá para sobreviver, e o dinheiro sendo torrado com tudo que você possa imaginar, zero de responsabilidade
fiscal. É cada dia uma notícia de imóvel, de viagem, de cargo, de tudo que você possa imaginar o que nós estamos acontecendo. E o governo ainda vai fazer o seguinte, ele está jogando o restinho de princípio que ele tinha, de valores, que é com a questão da preocupação com o social. Você já ouviu isso, né? Ah, esse governo é o governo do social. Ele está jogando no abismo as pessoas por apostas, cassinos e bingos online, colocar caça-níquel em padaria. Você sabia que isso está sendo votado? Eu quero fazer essa denúncia em rede nacional. Está sendo votado essa semana aqui no Senado? Pois é, baixo dos panos está sendo votado. Né? Ou seja, o maior prejudicado com a arrecadação que o governo vai ter para justificar os gastos dele, porque ele não quer cortar na carne, é empurrar as pessoas para o adoecimento, para a dívida e para o suicídio. Porque é isso que nas audiências públicas que nós fizemos aqui, nós mostramos a tragédia humana social, que é essa questão de aposta, de jogo online, virtual, cassino, essas coisas todas. E o governo está jogando o que ele sempre acreditou, sempre foi contra na história do próprio PT, agora não interessa, o interessa é o poder pelo poder. O povo, como dizia aquele deputado do programa do meu conterrâneo Chico Anísio, povo que se exploda, né? Então, que a gente possa ter serenidade nesse momento, manter a fé, a esperança de que o bem vai prevalecer, de que a verdade e a justiça também. E nós já estamos vendo aí uma mobilização da OAB, a OAB que ficou tanto tempo calada com relação aos presos do dia 7 de janeiro e começou a se levantar hoje, inclusive lá em Belo Horizonte, perante o ministro do Supremo, o presidente Barroso, aquele presidente que disse, nós derrotamos o bolsonarismo, declaração política clássica no evento da UNE. Então, é fundamental que as pessoas de bem, seja advogado, seja jornalista, seja o padeiro, seja a pessoa que está limpando a rua, seja o empreendedor, seja enfim, que as pessoas de bem, que sabem diferenciar o que é certo e que é errado, nesse momento chave da nossa nação, se posicione. Lembre que nós tivemos há pouco tempo atrás que foi destruída por essa turma aí, STF, e essa turma de ideologia do governo Lula, a Lava Jato, que é um patrimônio do povo brasileiro, onde foi possível mostrar que a justiça é para todos no país, deve ser aplicada para todos no país. E aí vem empresários poderosos, corruptos, presos. Tivemos políticos corruptos presos. E agora essa turma toda está sendo solta e eles estão indo atrás da turma que prendeu, da turma que cumpriu a lei, que recuperou dezenas de bilhões de reais, B de bola, I de índio, bilhões, voltou da corrupção para o Brasil. Esse dinheiro caiu de onde? Quer dizer que tem corrupto sem ter corruptor? Caiu de onde? Esse dinheiro caiu do céu? Então, é só a gente concatenar as ideias, ter lógica e se posicionar, porque esse país não é deles, não. Não são desses donos do poder que são temporários. Esse país é nosso. E esse país tem valores, tem princípios, tem uma história bonita de redenção, e é isso que vai acontecer se a gente estiver juntos com a sociedade e resistir a essa indicação absurda de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, já tão questionado, já tão criticado, e ainda colocar mais um político lá, isso aí é injustificável.
Olha, senadora, eu quero registrar aqui que durante essa entrevista nós superamos as 100 mil telas exibindo aqui o programa Oeste Sem Filtro, além de mais de 20 rádios e web rádios em todo o Brasil que também acompanham o nosso programa. Quero agradecer muito a audiência, registrar que hoje somos a segunda maior live do mundo neste horário e a primeira maior live do Brasil neste horário, nesse momento. Quero agradecer muito a sua disponibilidade em conversar conosco nesta segunda-feira. Senador Eduardo Girão, uma boa noite, bom trabalho para o senhor aí essa semana em Brasília. Muito boa noite, Paula, e esse timaço de vocês, isso é mérito do trabalho de vocês e de um povo sedento por justiça, né? E aí vamos para aquela citação, felizes os que estão sedentos por justiça, porque serão saciados. Um grande abraço, muita paz.